Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou acertar o timer aqui, para a gente não falar besteira. Mas vou começar. Hoje pela manhã, quando a gente estava na igreja aqui, eu tinha um vídeo em inglês que a gente mostrou, onde dois comentaristas políticos discutem uma coisa bastante controversa, né? O que eles acham de Donald Trump. Beleza? Eu não sei onde é que você se encaixa aí, se você é fã do Donald Trump. Eu não sei, talvez, se você é fã do Lula, entendeu? A sua reação agora me falou que a maior parte aqui, não. Mas... Estou só pensando aqui, certo? Eu sou uma pessoa apolítica nesse momento, porque eu não acho que o púlpito da igreja é para eu tentar convencer dessa visão ou de outra. Mas foque em uma coisa nesse momento aqui. Pense, foque nisso. Se você ouvisse uma pessoa falar bem, elogiar bastante Lula, dizer que ele enfrentou muitos desafios na vida e que por isso é uma pessoa de caráter louvável, como é que você se sentiria? Né? Tô vendo aí já algumas reações aqui, né? Então, a few people sniggering, you know, I don't know how to say that. Sniggering, don't know how to say that. Não sei como dizer isso, né? Mas, esse choque que se tem em ouvir alguém falar uma coisa boa, em elogiar uma pessoa com quem nós não queríamos nos associar de maneira alguma, esse choque emocional que nós temos é o mesmo choque que o leitor da palavra de Deus vai ter quando ele lê Lucas capítulo 16. Assim como a audiência original ouviu Jesus contar essa história, e porque Jesus acaba elogiando uma pessoa na história que nós, leitores da história, pensamos assim: Jesus, essa pessoa é desonesta. Por que você está elogiando o caráter dessa pessoa? Então, é uma passagem um pouco difícil em Lucas capítulo 16, mas eu quero lhe dizer que Jesus sempre choca com uma razão. E a razão dele é de virar as nossas ideias do reino de Deus de cabeça para baixo. E nós vamos ver o porquê hoje à noite. Os dois caras que nós não vimos hoje no vídeo, o Dave Rubin e o psicólogo Jordan Peterson, eles fazem uma distinção entre saber se Trump e, talvez, poderíamos dizer se o Lula é perspicaz, inteligente, resiliente, e se ele é um homem de bom caráter. Percebe a diferença? Podemos dizer que alguém é inteligente, mas que usa a sua inteligência de maneiras imprudentes, né? Que faz coisas ilegais. Jesus, eu acredito, tem algumas surpresas para nós hoje à noite. Isso quase começa a tocar em alguns dos problemas que a gente tem em interpretar essa parábola de Jesus. Então, deixa eu te convidar a ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Vamos ler lá. Na minha Bíblia é página 836. Para vocês pode não significar nada. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Vou te dar só alguns segundos. Então, vamos ler juntos? Vamos lá, do versículo 1 ao 15. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? O que farei? Para cavar não tenho força. E tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer. Para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, gente, só algumas razões para eu e você percebermos por que essa passagem é bastante problemática, né? Posso mudar isso aqui, gente? Se eu quebrar, Tom paga, tá? No versículo 1, você já pode notar que o homem rico, ele demite o seu administrador por ser desonesto, certo? Por desperdiçar as suas posses. Então, por que como a gente fala, por que danado ele elogia este mesmo homem no versículo 8? Quando ele fala, bem feito, por ser tão inteligente. Que bom. A personagem principal aqui, na verdade, a gente tem que se perguntar, é um herói do tipo Robin Hood, né? Robin Hood, que recebe o dinheiro do seu chefe rico e malvado, rouba dele, ou será que ele é apenas um vilão que foi pego em sua desonestidade e está só lutando para salvar a sua própria pele? No versículo 8, quando a gente olha assim, quando se diz que o mestre elogiou esse administrador desonesto, quem foi que elogiou ele? Foi o cara da história ou foi o próprio Jesus? Porque isso faz diferença enquanto a gente lê a palavra de Deus. Então, todas essas questões me fazem perguntar, como leitor da palavra de Deus, Jesus, por que essa parábola está aqui? Será que o senhor não poderia ter contado uma história mais simples, mais direta, em que há o vilão e a pessoa boa? Né? Mas nós vemos aqui, já mesmo no versículo 1, que esse contexto é um contexto de instrução para os discípulos de Jesus, ao invés de simplesmente controvérsia. Né? Controvérsia, né? É isso aí? Muito bem. Então, é uma parábola para cristãos sobre como eles devem viver com a eternidade firmemente em seus pensamentos, nas suas mentes. Então, dito isso, vamos aproveitar essa parábola antes da gente interpretá-la juntos, tá? Vão aparecer algumas cenas aqui, mas olha só, na cena número 1, em versículos 1 e 2, vamos ler os versículos 1 e 2 novamente. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, note que no capítulo anterior, em Lucas 15, nós tivemos a parábola dos dois filhos perdidos, não é verdade? Em que um dos filhos desperdiça, administra mal as posses de seu pai. E agora, no próximo capítulo, capítulo 16, a gente encontra uma outra parábola onde alguém administra muito mal as posses de outra pessoa. Dá para notar a conexão? Interessante isso? Nessa história que Jesus conta, é o equivalente da gente demitir alguém de uma empresa, mas dizer, você tem ainda uns 30 dias, certo? Para colocar as contas em ordem. Que não é a melhor ideia, principalmente no Brasil. Eu acho que você vai concordar comigo. Porque há chances extra dessa pessoa ser desagradável e deixar o escritório todo bagunçado para a pessoa que vai, na verdade, para a pessoa que vai vir tomar o emprego dessa pessoa no futuro. E quando você lê administrador, leia-se também que isso era possivelmente um escravo. Só que um escravo, não pense nos Estados Unidos antes de haver aquela guerra civil sobre a escravidão. Pense aqui em um escravo que, na verdade, poderia administrar propriedades de outras pessoas, seria responsável por transações comerciais a cargo do seu chefe, poderia, inclusive, até ser médico e professor de respeito também. Então, esse administrador tem uma posição de respeito. Mas na nossa cena número 1, então, isso é o que aconteceu. Vamos ler versículos 3 e 4, onde o plano é feito sobre esse administrador. Vamos lá, 3 e 4. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer.
para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, começa essa próxima cena da gente com desespero. Esse cara está desesperado. Né? Não há um sistema de assistência social disponível para ele. Não há um outro trabalho disponível. Não há um trabalho disponível para ele assim que for demitido. Né? Ele não tem músculos adquiridos por uma experiência de trabalho manual. Então não pode fazer trabalho manual. Isso poderia talvez ser como alguém que seja demitido de um trabalho que é tão específico que não há mais o que fazer. Então, se você sabe um pouco sobre a história política da Inglaterra, quando a presidente Margaret Thatcher decidiu fechar as minas na Inglaterra, esses pobres mineiros, que não tinham um grau universitário, não tinham capacidade para fazer, preparado já para fazer para ter outra ocupação, outro trabalho, como a gente falaria, se lascaram. Então, uma pessoa que não é treinada para mais nada, não tem diploma em nada, se encontra numa situação de desespero. Mas, em meio a essa situação, ele tem uma ideia. Né? O plano é concebido quando ele percebe que pode fazer o que um comentarista descreveu como usar aquilo que o colocou nessa situação para tirá-lo da mesma situação. Né? A sagacidade dele, a sua esperteza. Então, isso é como se fosse talvez um empregado de uma fábrica que pode falsificar números e contas sem que o seu chefe, seu patrão, descubra. E aí, então, está a sua astúcia. Mas, beleza. Cena número 1, e aí nós temos agora o plano é feito, e vamos ver esse plano posto em ação. Versículos 5 a 7. Vamos ler de novo? Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse, tome a sua conta e escreva 80. E aí, como é que ele vai fazer para se safar? Alterar os dados dos devedores. Porque aí, então, ao invés de deverem algum débito ao seu chefe, eles vão dever ao administrador uma grande dívida de gratidão. Faz sentido até agora a história? O contexto, né? Isso é coisa grande, isso é coisa importante, gente. Por exemplo, 100 medidas de azeite pode chegar a 900 galões de azeite. Que um comentarista fala é mais do que um ano de renda. Certo? 50% de desconto faz qualquer pessoa feliz, não é verdade? Põe qualquer pessoa no seu débito. Isso é definitivamente um jeito de entrar, como a gente fala em inglês, in someone's good books, né? Nos bons livros de alguém. Então, o exemplo do trigo é ainda pior, pois um comentarista diz que é equivalente ao salário de vários anos. Claro, agora que o plano foi feito, foi executado, a gente precisa saber e precisa perguntar. Funcionou? Valeu a pena? Será que a estratégia dele compensou? E essa é a nossa próxima cena no versículo 8. Esse plano que foi posto em ação agora é elogiado pelo homem rico, pelo patrão. Vamos ler o versículo 8? Olha comigo na sua Bíblia. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, esse plano é elogiado. Mas por quê? Perceba o seguinte, no versículo 8, Jesus não elogia o caráter deste homem. Ele elogia não o homem em si, mas ele elogia a sua esperteza, a sua prudência, talvez alguém possa dizer a sua sabedoria. Ele pode ter um caráter terrível, certo? Mas é terrivelmente esperto. Então, a confusão que a gente tem quando a gente lê essa palavra de Deus aqui, é que o caráter dele é descrito como desonesto, mas as suas ações, percebeu? Caráter, ações, como espertas. Então, o que eu quero te desafiar enquanto a gente lê a palavra de Deus aqui, é que Jesus vai aplicar na vida de cristãos como responder de maneira estratégica para uma situação, para as situações que a gente encontra nesse mundo. Jesus não vai dizer, olha, todo mundo seja corrupto. Não é isso que ele vai dizer. Eu acredito que há toda a diferença entre dizer bem feito por ser corrupto
elogiar a pessoa por ser desonesta. Há uma diferença entre dizer isso e dizer, nossa, que maneira inteligente de planejar o futuro, ainda que tenha sido legal. Faz sentido, gente, essas duas? Tá? Então, agora que a gente sabe um pouco mais sobre os detalhes dessa história que você tem visto aqui, qual é a diferença que faz para a vida dos seguidores de Cristo? São desafiados a viver de que maneira? Em resposta a essa palavra. Eu vou te desafiar dizendo que esses versículos, a gente vai começar com... eles desafiam você a ser esperto com o seu dinheiro para beneficiar a outros. Certo? Vamos ler o versículo 8 novamente? Vê lá. Ler a palavra de Deus nunca é demais, gente. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, de maneira esperta. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então, tem essa ideia aqui de abençoar os outros, de fazer amigos para toda a eternidade, especialmente sendo perspicaz. Então, as pessoas desse mundo, pessoas que vivem sem consideração a Deus, sem pensar o que Deus pensa sobre suas vidas, porque não fazem parte da família de Deus, de Jesus, como é que elas vivem? Parece para mim que elas vivem usando o seu dinheiro para garantir posses e amizades que duram muito tempo, ainda que sejam amizades por razões egoístas. Como é que vivem as pessoas da luz, seguidores de Cristo? Com frequência, nós somos, eu acho, bastante passivos. Não respondemos às situações. A gente tende a se esconder quando há uma situação difícil, se quer estar na igreja, se quer ler a palavra de Deus, nós queremos nos isolar e talvez dizer, olha, estou sendo perseguido. Entendeu? Nós nos fazemos até de vítimas. Ao invés de fazer algo que honra a Deus em meio às nossas circunstâncias. Isso não é o que faz, na verdade, esse administrador. Este gerente, esse administrador, é astuto, ele é esperto. Ele enfrenta a situação dele e cria um plano em meio ao seu desespero. Ele pensou sobre o seu futuro com muito cuidado e fez alguma coisa a respeito da sua situação. E quanto a nós, que somos seguidores de Cristo? Será que nós estamos preocupados em gastar o nosso dinheiro, os nossos recursos, né? Falo dinheiro ali, mas lê-se também recursos, tempo, tudo mais, esforço para abençoar a outros, porque nós esperamos passar a eternidade com essas pessoas que nós queremos abençoar, quer sejam cristãos ou não? Ou será que nós nos comportamos como se, tanto faz, Deus vai destruir esse mundo de qualquer forma, vai queimar tudo, então posso viver da maneira como eu quiser, ao invés de viver nesse mundo da maneira mais produtiva que pudermos. Não é 100% claro aqui quem são esses amigos que nós devemos ganhar, usando os nossos recursos, mas note isso, o administrador na parábola de Jesus usa o seu dinheiro para assegurar relacionamentos com pessoas que vão durar para toda a eternidade. Faz sentido isso? Ele está usando os seus recursos para construir para a eternidade, abençoando outras pessoas. Note também que quando se fala as riquezas deste mundo, é apenas uma maneira de se referir a dinheiro de maneira geral. Então, parece para mim, gente, quando eu leio essa palavra aqui, que, em última análise, todas as nossas boas ações, todos os nossos investimentos de dinheiro, de tempo, de esforço, em última análise, vai para Deus. Lembra de quando Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 42, que ele fala, se alguém der até mesmo um copo de água fria para um desses pequeninos, que é meu discípulo, na verdade, eu lhes digo que essa pessoa certamente não perderá a sua recompensa. Então, nós que somos cristãos, usamos a nossa sabedoria, a nossa riqueza, para honrar o nosso Deus, porque nós sabemos que viveremos nas moradas eternas dele, e queremos que outras pessoas também, que são abençoadas pelo que ele nos deu, possam ser ganhadas para ele. Né? Ganhas? Desculpa, gente. Então, será que nós investimos dinheiro, esforço, tempo, nas necessidades de outras pessoas para abençoá-las? Ou será que a gente só gasta dinheiro com as nossas necessidades, nossos filhos, nossa família? Será que nós desejamos ver a todas as pessoas que nós encontramos, que Deus manda no nosso caminho, desejamos vê-las bem-sucedidas, tanto materialmente, quanto espiritualmente, porque nós queremos compartilhar o Evangelho, as boas novas de Cristo com elas?
ficamos felizes pensando em quantas pessoas, se a gente for esperto com o nosso dinheiro, vão se beneficiar, porque nós vamos ter uma oportunidade, talvez, de contar para elas sobre o amor de Cristo. Então vamos ser espertos com o nosso dinheiro. Mas antes da gente ir para o nosso próximo ponto, só uma advertência. Olha aqui uma coisa que Jesus não está dizendo. Ele não está dizendo que todo mundo deve usar dinheiro para ganhar a sua salvação, para ganhar o seu lugar na família de Deus. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo é que ele fala àqueles que já são seus seguidores que eles devem demonstrar que estão vivendo uma nova vida de honrar a Deus, especialmente na área da riqueza humana, onde o nosso primeiro amor, talvez, pode estar se escondendo e tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, seja esperto com o seu dinheiro para beneficiar a outros, mas também seja esperto com o seu dinheiro porque você não tem muito. Parece até contradição isso, mas vamos ler versículos 10 e 11? Novamente, rapidinho. Olhe para a sua Bíblia, que se você precisar sacudir um pouquinho para você acordar, não tem problema não. Vamos lá. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe na sua vida uma pessoa que pega as coisas emprestadas, uma pessoa a quem você empresta suas coisas, mas que nunca consegue se lembrar de devolver para você? Existe essa pessoa na sua vida ou não? Se eu fosse seu amigo, você diria que eu sou essa pessoa. Porque eu esqueço de devolver tudo o que eu pego emprestado, certo? Mas pense assim, que tal isso? Há alguém na sua vida a quem você empresta coisas, mas se são livros, volta com aquela orelhinha, né? Volta danificado. Se você emprestou um DVD, volta com aquele arranhão extra. Se você empresta um carro, como a gente fala na palavra, Deus o livre, volta com um arranhão a mais. Você esperaria que essa pessoa tratasse de suas coisas melhores se você emprestasse mais? Vamos dizer assim, se ela já devolveu para você um livro que tá com a página rasgada, será que o cuidado que essa pessoa tem vai mudar se você emprestar 5 livros? Eu acredito que não. Se você emprestou e ela foi descuidada com 2 DVDs, será que se você emprestar 50, ela vai tomar mais cuidado? Eu acredito que não. Será que você pode ver qual o ponto que eu quero fazer com isso? Se nós não tivermos, quando a gente não tem muito, e a gente não usa sabedoria para administrar esse pouco que a gente tem, de maneira esperta, como é que Deus vai poder nos confiar o muito? Então, veja bem, na minha experiência limitada desse mundo, só tenho 28 anos, certo? Sou um bebê aqui. Vejo aqui que tem muitos idosos aqui entre nós. Mas, na minha experiência limitada, há uma diferença muito grande em pessoas que se tornaram ricas, mas que começaram pobres, que têm uma história de vida difícil, interessante, que trabalharam duro para chegar onde estão. Há uma diferença entre essas pessoas. E pessoas que simplesmente herdaram tudo que têm. Esses primeiros aqui tendem a ser talvez mais cuidadosos com o pouco que têm. Porque eles se lembram que só o que tinham era esse pouco. Então administram melhor. Existe talvez o potencial para uma certa humildade quando alguém tem sido fiel com o pouco e cresceu para administrar o muito. Isso me faz perguntar então, será que nós estamos, se você é cristão aqui hoje à noite, sendo fiéis com o nosso pouco dinheiro que nós temos, pouco tempo para investir em outras pessoas, poucos recursos? Se nós não somos fiéis porque dizemos assim, gente, olha, eu só não tenho tempo, não tenho dinheiro suficiente para dar para uma boa causa, para uma agência de missões, talvez, para uma Compassion UK, alguma coisa assim, ou uma Portas Abertas, né? Isso mostra que nós falhamos em entender o que significa ser fiel no pouco. Nós perdemos a direção, eu acredito, se nós dizemos assim, eu não vou discipular outra pessoa, investir em outra pessoa, porque não tenho tempo para me encontrar com ninguém. Mas com o tempo que você tem, que eu tenho, vamos fazer a diferença na vida de outra pessoa? 1 hora por mês, talvez, para tomar um café com alguém, para orar com um irmão, com outra pessoa, para nos disponibilizarmos para conversar sobre Cristo com uma pessoa que está interessada, talvez faça uma diferença enorme. Vamos começar pequeno, com pouco,
porque é isso que precisamos fazer às vezes. Então, é precisamente porque não temos muita coisa que eu e você precisamos ser fiel com o pouco que temos. Um dia, essa fidelidade com o pouco vai significar que nos vão ser confiadas as verdadeiras riquezas celestiais e eternas com Deus. Entendeu? Então vamos pedir que Ele comece a mudar as nossas vidas hoje, agora, para que possamos ser generosos e abençoar outras pessoas. Mas não vamos parar por aí, não. Seja esperto com o seu dinheiro para beneficiar a outros, seja esperto com o seu dinheiro porque você não tem muito, e seja esperto com o seu dinheiro, leia-se também recursos, tempo e tudo mais, porque o dinheiro não é seu. Veja, versículo 12. Vamos ver lá. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, olhe bem. Na nossa igreja, certo? Onde a gente mora, em Derby, se escreve Derby, que nem a marca de cigarro, tem um centro, como é que se chama, velho? Um centro principal da Rolls-Royce, né? Então eles fabricam turbinas de avião, tudo mais. Há muitos engenheiros na cidade de Derby. E na nossa igreja também há muitos engenheiros. E às vezes eles fazem um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para mandarem engenheiros para compartilhar conhecimento lá. Então a gente tem às vezes algumas famílias dos Estados Unidos passando um tempo com a gente, e a Rolls-Royce em si provê para eles uma acomodação, né? Uma acomodação legal. Então eu e minha esposa Megan, que está aqui, essa mulher linda, nós tínhamos acabado de nos casar. Diga, tá? E nós tínhamos acabado de nos casar, e esse casal, da bondade do seu coração, disse assim: olha, nós vamos viajar, que tal você tomar conta da nossa casa? Eu falei assim, mas que coisa maravilhosa, né? Uma casa de 3 andares, gente. Tinha, eu acho que uns 6 quartos, assim, um jardim enorme, tudo bem cuidado, tudo maravilhoso, porque provido por esse trabalho deles, né? Gente, até hoje eu fico pensando se quando eles voltaram eu deixei a casa em ordem, limpa, se as paredes estavam ainda assim brancas como quando eu estava lá, entendeu? Até hoje eu fico ansioso em pensar. Se eles estiverem assistindo hoje, né, não vão entender o que eu estou falando, então não vão poder me julgar. Mas veja, pelo menos eu fico ansioso, eu claramente me importo, ou pelo menos me preocupo com as coisas que são das outras pessoas. Será que eu me importo dessa mesma forma com as coisas que Deus me confiou? Porque à medida em que eu me preocupo com algo, é proporcional à importância do proprietário e do custo da coisa em si, certo? Faz sentido? Entendeu? Se eu pegar o carro de outra pessoa emprestado, entendeu? Tem uma pessoa que eu conheço que tem um Jaguar, né? Tem um Jaguar, um carro assim, fantástico, né? Eu nunca pedi emprestado, jamais pediria emprestado, porque se eu bater esse carro, vou ter que vender um órgão, entendeu? Para poder pagar. Não vou fazer isso. Né? Em comparação com o meu carro, tem um Ford Ka, né? Lá, estacionamos uma vez num parque, aí veio uma senhora lá e arranhou o carro, né? Um arranhão assim, grande. Olhei para o carro, olhei para minha esposa e fiz assim, é mais um, né? Mais um arranhão, nem vai nem vem, entendeu? Nada demais. Então, nós somos, brincadeira à parte, nós somos mais cuidadosos quando as coisas não são nossas. Não é verdade? Se isso é verdade, será que percebemos que o nosso dinheiro não é nosso? Eu não penso suficientemente dessa forma. Quando surge a oportunidade de sair de férias, ou de comprar um computador novo, ou um livro que eu quero, eu penso assim, posso pagar ou não? Tenho dinheiro no banco ou não? Eu não penso, será que esses gastos que eu vou ter agora ainda vão me permitir doar, dar dinheiro, dizimar, abençoar outras pessoas? Ou será que eu só estou pensando, não, eu posso gastar porque, né, próximo mês tem salário, não estou nem aí para outras pessoas. Isso também funciona com outros recursos, né? Se o todo da nossa vida pertence a Deus, isso significa que quando eu estou gastando dinheiro, eu pergunto assim, estou gastando esse dinheiro como se fosse meu ou como se fosse de Deus? Quando eu preencho a minha agenda, vou falar, segunda, terça, quarta, eu vou fazer isso aqui tudinho, estou preenchendo a minha agenda com coisas que só servem a minha pessoa ou a outros?
Minha agenda mostra se eu entendo que o meu tempo e os meus recursos pertencem a Deus. Então vamos lá, seja esperto com o seu dinheiro para beneficiar a outros, porque você não tem muito, porque o dinheiro não é seu, mas seja esperto com o seu dinheiro porque a devoção a Deus substitui devoção ao dinheiro. Vamos ler versículo 13, rapidinho. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Perdão. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, como eu falei para vocês, só tenho 28 anos, sou casado há 5 anos e meio, vou fazer 6 anos agora em janeiro, certo? Minha esposa ainda me ama, depois de todo esse tempo. E uma das muitas coisas que a gente aprende em ser casado, né, é a natureza exclusiva do amor conjugal, certo? Ao contrário do amor de muitos amigos, né, amor de amizade, esse amor conjugal entre marido e mulher não é para todos, não é aberto a todos, é exclusivo. Por quê? Porque a própria natureza desse amor mostra que ele não pode ser nada além de exclusivo. Por exemplo, será que você pode, de maneira... você pode adequadamente, biblicamente, amar 3 cônjuges? Então eu estou com medo, viu? Não tem nenhuma reação aqui. Eu acho que talvez há necessidade de uma excomunicação aqui, né? Excommunicate some of these people, man. There's no reaction whatsoever. Ok. Eu acredito que, ao ler a Bíblia, né? Não funciona para ninguém na palavra de Deus. De Abraão a Salomão, que tinha, né, 1000 mulheres, mais de uma para cada dia do ano, não deu bom para ele, não. Minha esposa, né, note aqui, singular, esposa, ela deve ser digna do meu tempo, deve ser digna da minha atenção, deve compartilhar de tudo que é meu, minhas posses e das minhas decisões. Quanto mais eu manter escondido dela, vidas separadas, menos abundante vai ser o nosso amor e o nosso compromisso e relacionamento. A própria natureza desse amor e dessa devoção é de que ela exige muito de mim, de nós dois. De maneira semelhante, o nosso amor por Deus transborda em todas essas outras áreas da vida. Assim como eu não posso gastar exorbitantes quantias de dinheiro sem consultar a minha esposa, eu não posso preencher a minha agenda e encher a minha mente com pensamentos que nunca dizem: poxa, o que será que Deus pensa sobre isso? O que será que Deus pensa sobre como eu estou gastando meu dinheiro? Sobre como eu estou gastando meu tempo? As pessoas e amigos que eu estou investindo? Claro que o problema em perguntar a Deus o que Ele acha é que talvez Ele diga. Né? Talvez Ele fale o que Ele pense através da sua palavra, através da pregação da palavra, da sua própria leitura pessoal, através da oração. Talvez Ele possa deixar claro o que Ele pensa sobre os nossos dízimos, sobre as nossas doações mensais, ou a sua inexistência, né? Sobre o nosso serviço a outros, se é que existe, ou a falta dele. Perceba, então, que quando a gente lê essa palavra, o amor ao dinheiro diz completamente o oposto. Enquanto Deus pode dizer: olha, gaste menos dinheiro, alcance menos objetivos talvez no seu trabalho, porque aí então você vai poder gastar mais dinheiro ou tempo com esta causa aqui, para o reino de Deus. Ou você talvez vai poder investir melhor em ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor amigo. Agora, o amor ao dinheiro vai dizer o seguinte: abandone as pessoas, você não precisa delas. Elas estão impedindo você de acumular mais riquezas e talvez uma promoção no seu trabalho. Não gaste tempo com um amigo, não. Mas a minha oração é que Deus possa nos ajudar, a todos nós aqui, que esse é um desafio para todos, a continuar amando o verdadeiro e amoroso mestre das nossas vidas, se você é cristão aqui hoje. Se nós nos dedicarmos a Ele, se Ele for número 1 em nossas vidas, o dinheiro não vai ser amado, mas ele vai ser usado para a glória de Deus. Então seja esperto com o seu dinheiro, porque devoção a Deus substitui devoção ao dinheiro. Mas também seja esperto com o seu dinheiro para a surpresa de todos ao seu redor. Leia 14:15 comigo.
versículos 14 e 15. Vamos lá. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, gente, todo mundo aqui que tem um emprego, por que você tem esse emprego? Por que você ganha dinheiro? Qual é a sua razão principal? Será que é apenas para sobreviver? Para comprar, né? Talvez o seu pão francês na padaria, entendeu? Seu pão doce com café. Vocês comem isso aqui, gente, né? Talvez, eu devia dizer, é só para comprar um saco de pinhão para você comer. Você só quer dinheiro suficiente para isso, né? Comendo isso tá bom, né? Estou muito feliz que depois do culto eu vou comer pinhão pela primeira vez, certo? Mas enfim, eu não acho que a gente ganha dinheiro só para sobreviver, não. Nós queremos fazer muito mais com o nosso dinheiro e com o nosso tempo, não é verdade? Desculpa, falei em pinhão, cai tudo, né? Veja. Por exemplo, John Wesley, que foi o fundador do Methodism, tinha sempre esse tema que de quando em vez aparecia em seus sermões. Ele falava o seguinte: ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder, para que você possa dar tudo o que puder. Que pensamento incrivelmente desafiador, né? Quando eu me deparei com isso, pensei: ganhe tudo o que puder para que você possa poupar tudo o que puder, para que você possa dar tudo o que puder. Outro pensamento desafiador nessa mesma área é que viver e respirar ao lado de pessoas que adoram o dinheiro como seu Deus significa que essas pessoas, se você for cristão aqui e quiser honrar a Deus, você vai ser desafiado por essas pessoas. Elas vão rir de você, certo? Vão tirar sarro de você. Algo que me surpreendeu na Inglaterra bastante foi as oportunidades que tive de conhecer pessoas que tinham bastante dinheiro e que, na verdade, decidiram não comprar o carro mais moderno, carro de linha, carro de ano. E que, quando não faziam isso, seus colegas de trabalho tiravam onda, tiravam sarro. Colegas de trabalho que zombavam da ideia sequer de doar dinheiro para uma causa. Seja, por exemplo, o Wycliffe Bible Translators, uma organização que traduz a Bíblia para que toda pessoa no mundo possa ter a oportunidade de ouvir e responder ao Evangelho de Cristo. Claro que eles vão rir, porque se Deus não existe, esses esforços são inúteis. Portanto, somos espertos ou não com o nosso dinheiro, com o nosso tempo? Não porque outras pessoas concordam conosco, porque não que a gente vai parar de servir a Deus dessa maneira quando somos criticados ou quando alguém zomba de nós, por não vivermos dessa maneira, da maneira mais luxuosa possível que o nosso salário permite. Nós desafiamos as expectativas e servimos a Deus independentemente do que as pessoas, como os fariseus aqui, nessa nossa passagem, vão responder. Eles respondem ao ensinamento de Cristo, ridicularizando ele. Zombam dele, do seu estilo de vida que é centrado em Deus. Mas, enquanto para a gente finalizar, nós somos espertos com o nosso dinheiro e nossos recursos, como cristãos, porque, veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Por que nós queremos desafiar as expectativas de outras pessoas enquanto honramos a Deus com nossas vidas? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Que passagem desafiadora. Então, é com essas verdades firmemente marcadas nos nossos corações que nós oramos para que Deus nos ajude a sermos tão generosos quanto Ele tem sido conosco. E se você está aqui talvez hoje à noite, nunca parou para pensar que Deus foi generoso com você e você enviar Cristo para morrer pelos seus pecados, talvez hoje à noite você enxergue a generosidade de Deus e decida para si
que você precisa desfrutar de suas riquezas espirituais, que você precisa pedir perdão pelos seus pecados e dizer, eu quero fazer parte da sua família. Talvez seja você. Talvez se você for cristão, há desafios suficientes aqui para todos nós. Então, vamos orar juntos? Deus Santíssimo, Pai de amor, nós te agradecemos muito, porque não é por nossos méritos que nós, de alguma forma, fizemos algo para merecer estar em sua família. Qualquer pessoa que hoje aqui é filho ou filha de Deus, é porque soube que não é bom o suficiente, que não é uma pessoa boa o suficiente, e por isso precisa de Cristo. Obrigado por isso, porque essa verdade nos liberta para sermos generosos, para nos deixarmos que o Senhor ensine a cada um de nós a sermos generosos como o Senhor foi conosco. Ensina-nos a sermos generosos assim. Se há alguma pessoa aqui, talvez, hoje à noite, Senhor, que não conhece, não desfruta da sua generosidade, não desfruta do seu amor em ser parte da sua família, mas quer hoje fazer essa decisão, que o Senhor traga essa pessoa para vir falar com o Tom, para vir falar com o Lucas e orar por ela. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito amoroso. Em nome de Jesus. Amém.